Papo aqui no nosso Câmera Mais, porque o governo federal deflagrou a Operação Verde Brasil 2 para a gente entender os detalhes desta operação. Então a gente conversa agora com o general de brigada Luciano Batista de Lima, que é comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Então, comandante, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores da SIC TV. Uma satisfação estar aqui para esclarecer um pouco mais sobre a Operação Verde Brasil. Muito obrigado. Qual que é o intuito desta operação, comandante? A Operação Verde Brasil 2 ela foi desencadeada por um decreto presidencial de garantia da lei da ordem do presidente da República na semana passada, tendo início na segunda-feira. O principal foco da operação é o combate às queimadas, numa segunda fase, e numa primeira fase agora, a prevenção às queimadas, que é o combate ao desmatamento. E tudo isso com a finalidade principal, o objetivo maior de preservar a Amazônia, cuidar da Amazônia que é nossa. Esse aqui é o objetivo da operação. Uma iniciativa do governo federal ou do governo estadual? Não, a iniciativa foi do governo federal. Dentro desse contexto, o governo federal criou há pouco tempo o Conselho da Amazônia, que ele é presidido pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Com base nesse conselho, se decidiu iniciar a Operação Verde Brasil 2. Nós tivemos o ano passado a Operação Verde Brasil e esse ano a Verde Brasil 2. Aqui na região do nosso estado, abrange que áreas, mais ou menos, para a gente ter uma noção? Na região de Rondônia, todo o estado de Rondônia. Temos que destacar que o governador de Rondônia, ele aderiu à operação, ou seja, ele concordou com a operação e pediu a participação do governo federal no estado como um todo, em todo o estado. Mas nós estamos atuando em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas com o Comando Conjunto Príncipe da Beira, em referência ao nosso Forte Príncipe da Beira. E temos também um comando conjunto no estado do Mato Grosso e um outro comando conjunto no Pará, que com sede em Belém, o comando conjunto, mas principalmente na região de Marabá. Há uma estimativa da abrangência de área que recebe a operação aqui dentro do nosso estado? Não, no estado de Rondônia é completo. Todo o estado vai ser abrangido pela operação. Porque o combate ao crime ambiental não é somente o desmatamento. A madeira que foi desmatada, ela é transportada pelos rios, transportada pelas estradas. Então nós temos a Polícia Rodoviária Federal nas estradas, nós temos a Marinha do Brasil no Rio Madeira. Então, quando a gente fala do desmatamento, não é só o local do desmatamento, mas também o caminho por onde o crime vai ser escoado. Isso é muito importante a população entender. Certo, e por isso até conta com a participação de diferentes órgãos. Muitos órgãos, estão vários órgãos participando. Certo. A apuração das responsabilidades e as penalidades, elas serão de responsabilidade dos órgãos estaduais ou federais, já que é uma iniciativa do governo federal? Nós poderíamos ter apuração e até mesmo perícias por parte tanto de órgãos federais como de órgãos estaduais. Se nós, por exemplo, estivermos atuando no corpo de um processo que está sobre a responsabilidade da Justiça Estadual, nós poderemos prosseguir nesse processo e apoiar uma ação da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Então, nós teríamos apurações, aplicação de multas, por exemplo, por parte da SEDAM, que é um órgão estadual, que está conosco, ou por parte de uma decisão judicial ou de uma solução de algum problema mais antigo. Então, a operação ela vai também atuar em problemas antigos que já existiam no estado. O senhor tem números da operação passada? Temos sim. Um número importante da operação passada é a contribuição que o estado de Rondônia, Acre e sul do Amazonas ofereceu à operação do ano passado. No ano passado, a operação abrangia toda a Amazônia Legal. E na nossa área, na área que eu te falei, Rondônia, Acre e sul do Amazonas, respondeu por 75% de todo o resultado da operação. Então é um resultado muito expressivo, né, em termos de percentual dos resultados do ano passado. E esse ano a gente pretende repetir. A gente tem aí algumas serrarias, né, que estão localizadas em área de proteção ambiental. Mas para que elas estivessem nessas áreas, quem que autorizou o funcionamento? Como é que isso não foi identificado anteriormente? Por que esse problema ele não foi combatido na raiz anteriormente? Excelente pergunta. A nossa Amazônia é muito grande. Muitas vezes, alguma serraria, alguma extração ilegal de minério, algum garimpo, ele entra numa área proibida. E é justamente o que nós estamos fazendo, né? A operação que aconteceu no dia 11, pela manhã, bem no início da operação, já foi feita justamente em uma área que esse tipo de crime que você perguntou, a extração ilegal de madeira em floresta nacional, no caso a Floresta Nacional do Jacundá,
foi atacado com bastante energia. Então, tanto as madeireiras foram fechadas, como as serrarias que estão na região foram autuadas pela Polícia Federal e pela Polícia Militar Ambiental. É justamente isso que você perguntou. A gente também vê a questão da progressão das cartas de satélites, que mostram, né, claramente o avanço do desmatamento. E da devastação. Como é que isso, por que isso não foi identificado antes? Na entrevista que foi dada pelo vice-presidente na segunda-feira, agora dia 11, ficou muito claro isso, e é uma colocação que foi feita pelo ministro do Meio Ambiente. Desde 2012 que a devastação vem aumentando. E, logicamente, que com base nisso, né, o ano passado o governo federal deu uma intensificou bastante as ações de combate aos crimes. Tem uma pequena diferença que eu queria colocar. O ano passado, o combate ao crime começou no mês de agosto, na fase das queimadas. E com base nas observações do ano passado, esse ano, a decisão do governo federal foi antecipar. Nós antecipamos a operação para o mês de maio para justamente atuar na prevenção. O que é? O combate ao desmatamento. Só lembrar, o pessoal de Rondônia sabe muito bem, o povo de Rondônia conhece. O desmatamento é o combustível para a queimada. Se a gente desmatar menos, né? A gente não, se os criminosos desmatarem menos, a gente combater o desmatamento agora, as queimadas serão reduzidas. Isso que é muito importante. Um trabalho que está sendo realizado com bastante antecedência, exatamente. Visto Esse o nosso calendário. Essa é a grande chave da operação esse ano. Mas o senhor acha que dos governos anteriores havia uma omissão, uma falta um descaso, de certa parte, para esse combate, para essa fiscalização? Eu não diria que seria um descaso. Eu acho que talvez tenha faltado a observação de uma medida que tivesse resultado. No ano passado, nós tivemos a primeira Operação Verde Brasil, que deu excelentes resultados. Com base nos relatórios da operação do ano passado, esse ano nós já melhoramos, iniciando a operação com antecedência, começando a operação em maio agora, dia 11, né, na última segunda-feira. E eu acredito que nos próximos anos, como foi colocado muito bem pelo vice-presidente, nós vamos repetir essas operações. Essa operação agora é a Operação Verde Brasil 2, e existe a expectativa de, até o final do governo, continuar tendo operação de combate ao desmatamento e de prevenção às queimadas todos os anos. Então eu prefiro olhar para frente, olhar para o futuro. Vamos cuidar, né? Temos um passivo muito grande, realmente. Muitas áreas foram desmatadas no passado, mas nós temos que conter o desmatamento daqui para frente. Cuidar do nosso Brasil, cuidar da nossa Amazônia. E em casos de invasões e outros crimes ambientais que podem referir-se a essa fiscalização, a essa operação, se forem casos de agentes do Estado, como é que se dão os trâmites? Eu não entendi bem. Agente do Estado cometendo crime? Isso. Eu não vejo não vimos ano passado esse fato de um agente do Estado estar realizando um crime ambiental. Não observamos isso. Mas se um agente do Estado estiver cometendo alguma ilegalidade, certamente ele vai ser sancionado, como em qualquer situação, qualquer outro tipo de crime, né? General, eu queria até aproveitar a oportunidade, a gente está em meio a uma pandemia. Como que as instituições militares, como que vocês estão lidando com este momento da pandemia da Covid-19? Houve algum tipo de alteração nos trabalhos, no calendário? Como é que está sendo o comportamento das forças também perante este momento? Nossa, essa pergunta, ótima pergunta, né? Estamos realmente no ambiente de pandemia e estamos adotando as medidas de segurança, as medidas de controle sanitário, de cuidados com a saúde, o uso de máscara, que estão previstas pelos órgãos da nossa saúde. E nós cumprimos, deixar bem claro, tanto as diretrizes federais como as diretrizes do nosso Estado, né? O que está previsto para o Estado está sendo cumprido pelo Exército Brasileiro, pela Marinha, Força Aérea e todos os demais órgãos que estão participando. E eu quero deixar claro o seguinte: a pandemia ela está restringindo uma série de atividades, mas ela não pode restringir o combate à queimada, o combate ao desmatamento. Então, mesmo com a pandemia, com todos os cuidados que são necessários, uso de máscara, uso do álcool em gel, etc., nós vamos continuar trabalhando. Então, eu falei ontem para uma outra entrevista, vou repetir aqui: os enfermeiros não param, a limpeza pública não para, o bombeiro não para, vocês, né, continuam trabalhando aqui nas entrevistas, levando à população a informação correta, a informação precisa. Isso é muito importante, a participação da imprensa.
Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, mas lembrar a todos que o Exército Brasileiro, Marinha, Força Aérea, o IBAMA, o ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a FUNAI, a Agência Brasileira de Inteligência, o Sensipan, esses órgãos não param, nós não podemos parar. Se ficarmos parados agora, aguardando uma solução melhor para a pandemia, a floresta vai continuar sendo devastada. Aí o coronavírus vai também atingir a nossa floresta, né? Uma maneira de explicar melhor. Então nós não paramos, vamos continuar trabalhando para defender a Amazônia e defender Rondônia, com certeza. A gente agradece todo esse empenho de vocês. Eu que agradeço o convite. Inclusive, fica aqui o espaço aberto, tá, general? Assim que tiverem os resultados, pode vir aqui conosco para trazer essa informação, para apresentar tudo aquilo que foi empregado por vocês e todos os resultados que forem obtidos. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Tá aí, então, né, a gente noticiando um pouquinho, trazendo à tona o que tem sido feito aí em relação ao desmatamento, aos crimes ambientais no nosso território, né? Tanto aqui no estado de Rondônia quanto nos demais estados envolvidos. Assim como o próprio general colocou, a gente tem a pandemia, mas a gente não pode parar, porque os outros problemas eles continuam, né? Então, todos os outros serviços precisam ser continuados para que haja uma proteção do nosso patrimônio, né? Que é o patrimônio ambiental, né?